Salve, salve família, agora sim, agora sim, agora sim, como vocês estão? Uma boa terça-feira, um bom dia, bom dia, bom dia. É, E aí família, tudo suave? FBC é foda, e essa música autoajuda, mano, é uma música que, mano, fica aqui na mente, tá ligado? O bagulho é, putz, é pesado, mano. Eu vou dar uma atualizada aqui no chat, porque como vocês viram ele tá bugado, eu não sei se, espero que resolva. Mas não sei se vai resolver. Mas e aí, como vocês estão, família? Vamos começar devagar hoje. Hoje é pouquinha coisa pra gente ler. Eu vou disponibilizar PDF pra vocês. Hoje é daquele jeito, tranquilo e calmo, tá ligado? Tranquilo e calmo. Antes, aproveitar enquanto vocês respondem se vocês estão bem, pá, não sei o que, se aconteceu alguma novidade, alguma coisa do caralho, se tá horrível, enfim. A gente sabe como que é, né? Não é sempre que tá bem, quase nunca tá bem, mas tudo certo. Queria agradecer aí ao camarada Lúcio, porque o Drive, o PDF que eu vou disponibilizar pra vocês, ele é de uma versão antiga do livro, tá? Mas ele está grifável, família. Então quem usa tipo Foxit Reader, esses bagulho aí, tá ligado? Vai conseguir grifar. Tem uma aulinha de cálculo 2 me esperando, não tem como estar bem. É osso, de fato. Uma parceira minha tá reclamando que ela tem estatística, ela vai ter estatística amanhã. É isso, mano. Tudo que envolve essas coisas de exatas, odeio. Está morno. É isso, melhor do que frio, né? Melhor do que frio. Quer dizer, depende. Eu gosto de frio, né? Mas não nesse sentido de frio. Vocês entenderam? É isso. Pô, família, eu tô feliz em estar aqui com vocês, de verdade. Lembrando, né? Aproveitar aí. Toda terça, às 10 horas, a gente vai estar aqui nas próximas. Hoje e mais 5 terças, nós estaremos aqui às 10 horas, trocando ideias sobre o livro do Clóvis Moura. Mas vai ficar salvo no YouTube. Você que tá aqui agora e fala, putz, eu não vou conseguir ficar até o final, morcego. Vai sair no YouTube, depois vai ter como assistir, depois vai ter, entendeu? Inclusive avisar pra galera que estiver vendo no YouTube, né, que já deve ter pulado toda aquela introdução. Já já a gente começa, só vamos trocar uma ideia aqui, aí a gente parte, tá? Eu já vou jogar o Drive pra vocês, ok? Cadê? Copiar. Que aí vocês já quiserem ir abrindo, enfim. Já quiser ir salvando, vocês já fazem, enfim, o que vocês quiserem, né, família? O Drive vai estar com vocês, o PDF. Cadê aqui? É isso. Se tiver alguém que estiver entrando, tipo, agora, aproveita pra pegar o link no Drive, tá? Quer dizer, aproveita pra pedir, se não apareceu no chat aí pra vocês. Aí o chat voltou. Eu vou dar aquela última divulgada. E aí, família? Vocês estão preparados pro feriado? Semana que vem tem feriado, hein, velho? Semana que vem tem feriado. Pensar, sabe, tem que pensar pelo lado bom às vezes. Semana que vem tem feriado. Pelo menos isso, né? E na outra semana tem outro feriado. Felizmente na minha faculdade é Semana Santa, família. É Semana Santa, assim, ó. Sem aula. Show. Só colocando o texto em dia. Graças a Deus. Porque ninguém merece, mano. Nossa, minha faculdade tá me tirando do sério, família. Ontem, a gente na hora de voltar, mano, devia ser umas 10h15, mais ou menos. Esperamos 3 busão. Os 3 busão vieram lotados. A gente falou, vamos a pé, né? Nisso que a gente foi a pé, passou mais 3 ônibus, todos lotados. Tipo assim, mano, horrível. Horrível. A gente teve que vir embora a pé da faculdade até a estação. Tá uma porcaria aquela USP. Tudo tira do sério, tá ligado? O melhor momento é o momento de ir embora, assim. Que você olha e você fala, uff, acabou. É isso daí. E aí hoje vai ter assembleia. Ixi, vai ser... Quero porradaria, quero bagulho louco, quero... Cobrança mesmo, tá ligado? Cobrança mesmo. Mas é isso, queria lembrar vocês aí, né, que ainda não seguem, quem quiser seguir, as redes sociais são @morcego_, Marcos_, Insta, Twitter e no Ticoteco, tá ligado? A gente também tá no Ticoteco, então quem quiser acompanhar a gente lá, vai lá. Descobri, inclusive, que o Luigi falou da gente em live. Show! Também queria lembrar que a gente tem um podcast, tá ligado? Pra quem tiver interesse aí, o último episódio que saiu foi um episódio com a Thailise Leite, camarada brabíssima. Assim, ela é foda. A gente falou sobre a luta das mulheres no colapso do capitalismo, tá ligado? Ficou bem, bem show, eu gosto bastante das visões que ela passa. O Luigi reagiu, você acredita? Reagiu, mano. Show, show, show. Eu até tinha visto uns dias atrás, porque o TikTok começou a entregar minhas coisas pra muita gente, tá ligado? Eu olhei e falei, deve ter acontecido algum bug, né? Mas não, foi porque ele divulgou a gente. Falei, da hora. Show. Que mais? Tinha mais algumas coisas que eu queria falar. Lembrei. Os episódios do podcast, né? Principalmente agora que saiu o bagulho do Castanhari lá, porque, enfim, o cara falando sobre referência e tal, né? Não colocando referência.
Mano, eu comecei a separar os capítulos que vão sair no próximo podcast. Eu ainda não terminei um livro, mas eu vou utilizar 17 capítulos, família. Assim, vai ser um episódio denso, vai demorar pra sair ainda, porque eu tenho que escrever, revisar, enfim, fazer todo o processo. Vou ter que, né, acabar relendo os livros e tal, mas vai ficar show, velho. Vai ficar da hora, vai ser um bagulho interessante. Eu separei tematicamente, tá ligado? Então vai ficar da hora. Talvez vire 2 episódios, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, é bastante coisa. E tinha mais uma coisa que eu lembrei e esqueci. Ah, verdade. Se você quiser apoiar os projetos, se olhar e falar, porra, da hora, acho da hora o que você tá fazendo, Marcos. A gente tem aí o apoia.se/cavernamorcego, que é o nosso link do Apoia-se. Se alguém quiser comando apoio, então se quiser mandar aí pra não sei o que, é isso. E tem o Pix, mpbl97531@gmail.com, tem o QR Code aqui. Lembrando também, quem tiver interesse em comprar livros da Autonomia, ou se você ainda não conhece a Autonomia Literária, vá conhecer. Com a utilização do cupom #Morcego da Autonomia, você tem 20% de desconto, família. 20% de desconto. É um descontinho da hora, vou falar pra vocês, hein? É um descontinho da hora. Então, aproveitar que entrou gente nova, galera. Mais alguém precisa do Drive? Fale agora ou cale-se para sempre. Mentira, pode perguntar depois também. Se mais alguém precisar do Drive, dá um... Aí, tá ligado? Dá aquele salve. Também queria lembrar, mano, prestar toda a minha solidariedade aqui com o camarada Galo, tá ligado? Parceiro, tive a oportunidade de trombar várias vezes, trocar uma ideia. Tem episódio no podcast com ele e com o Eras da Teia dos Povos. Camarada de luta, e que ele vem denunciando que a iFood faz uma cota, assim como vários outros camaradas aí estão fazendo, e saiu agora a reportagem mostrando, trazendo as provas realmente de que a iFood estava querendo cortar ele, enfim, daquele jeito. E a gente tem que ficar muito atento, porque isso é só sobre uma empresa uberizada, isso é só sobre um dos detentores do poder, e a gente tem que ficar atento porque essa questão dos marketings, dessas agências de marketing, foram utilizadas nos Estados Unidos, com o Donald Trump, foram utilizadas aqui no Brasil por algumas empresas, e são utilizadas a nível realmente internacional, tanto pela burguesia nacional como pela burguesia internacional, tá ligado? Então é um bagulho realmente pra gente ficar atento, principalmente por morar num país subimperialista, né, num país periférico, onde diversas vezes essa estratégia de marketing extrapola para uma questão realmente de eliminar potenciais revolucionários, como a gente tem aí a morte o assassinato, na verdade, de diversas lideranças da Liga dos Camponeses Pobres, tá ligado? Umas coisas assim, de lideranças indígenas, quilombolas, e aí a gente também tem isso, então tem que ficar muito atento, principalmente nesse ano, embora o projeto de Lula não se distancie pra caralho, ele já dá uma diferença grande, e a gente teve aí movimentos neonazistas surgindo, crescendo, tomando fôlego aqui no Brasil, então tem que ficar esperto com essas coisas, tá? Beber água que é importante, né? É uma estratégia nojenta pra caralho, é realmente um bagulho, parça, é do pior que pode acontecer. E o interessante, que eu não sei se é bom, mas é porque os próximos episódios eu vou estudar, por exemplo, como eu começo a discutir imperialismo e guerra híbrida, conceitualmente, trazendo alguns exemplos dessa mudança, eu vou estudar a articulação dos Estados Unidos em torno desses projetos. E aí, por diversas vezes, a gente vai passar por nome de empresas, de empresários, né? Eu fiz um post lá sobre os burgueses, a gente entende, por exemplo, a mão que o Elon Musk, que agora tá colocando a mão no Twitter, teve influência no golpe da Bolívia, tá ligado? São coisas assim, realmente, que estão acontecendo aí, a gente precisa, tá ligado? Tá esperto, tá ligado, bolar estratégias, disputar espaços, ocupar efetivamente espaços, enfim, várias fitas, tá ligado? Várias fitas. Agora, família, pra não enrolar muito, hoje o capítulo é pequeno, tá? Hoje é uma leitura mais rápida. Eu vou utilizar a versão da Expressão Popular, tá, família? Quem quiser comprar, tem na Expressão. A Panu Livraria postou esses dias, tá R$24 o livro do Quilombos, e 24, perdão, e com frete grátis, tá? Pela Shopee. Bom dia, camarada Amanda, seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. Então a minha versão aí é da Expressão Popular, com associação com a Andes, que é o Sindicato Nacional, e a CSP com lutas, né? Eu descobri, inclusive, recentemente que na Expressão Popular tem vários movimentos sociais, como o MST,
que estão fortalecendo, tá ligado? É tipo esse trabalho de ser uma editora de vários movimentos sociais. Eu achei mais fenomenal ainda. Comecei a gostar mais da expressão popular depois de descobrir isso. Eu achei do caralho. Mandar novamente aqui o Drive, família, pra quem quiser abrir. Enquanto vocês abrem o Drive, como é um livro antigo, eu vou ler o texto de capa de fundo, tá? Palmares foi a negação, pelo exemplo do seu dinamismo econômico-político-social, da estrutura escravista colonialista. O seu exemplo era um desafio permanente e um incentivo às lutas contra o sistema colonial em seu conjunto. Daí Palmares ter sido considerado um vale-a-couto de bandidos e não uma nação em formação. A gente sabe, né, que tem essa questão de tratarem Palmares como, na verdade, foras da lei, etc e tal, quando, na verdade, a gente tinha realmente o nascimento de uma nação. É interessante, e aqui eu vou colocar só uma discussão no ar, porque eu pensei agora, dentro da discussão de, por exemplo, a gente tem que lembrar Palmares e tal, muitos marxistas, e faz muito sentido até essa frase, né, falam, Palmares não era socialismo. E, por uma questão que prova que não era socialismo, mas que realmente era uma contraestrutura, né, realmente uma formação de outro modelo de nação e outro modo de produção, é porque se a gente lembrar, por exemplo, o que o Alisson Mascaro traz, que o Jacob Gorender traz, a gente vai lembrar que na situação colonial a gente não tinha capitalismo e nem feudalismo. Aqui não era nenhum desses modos de produção. A gente tinha um modo de produção escravista colonial, que vai se desenrolar aí e vai se estruturar em volta do capitalismo quando o capitalismo chega aqui efetivamente como estrutura, né? Capitalismo moderno. Portanto, Palmares realmente era um outro modo de produção. E aí dá pra fazer uma discussão sobre como era esse modo de produção, enfim, embora tenha poucos registros, né? Mas dá pra gente fazer essa discussão de o que era contra o modo de produção escravista colonial, já que ele vai se enrolar no capitalismo e se estruturar conjuntamente, pra gente pensar o próprio fim do capitalismo aqui para o Brasil, tá ligado? Somar essas coisas, entender melhor. Enfim, quando a gente começar a discutir Clóvis Moura, vocês vão entender por quê. Opa, vou ficar por aqui lendo também, estou fugindo da aula chata. É sobre isso, família, deixa a aula pra lá, brincadeira, não deixa a aula pra lá, mas tem aula que realmente não vale a pena. Continuando aqui só a parte do fundo. A sua destruição, o massacre da Serra de Barriga, quando os mercenários de Domingos Jorge Velho não perdoaram nem velhos nem crianças, o aprisionamento e alienação de seus habitantes e, finalmente, a tentativa de apagar-se da consciência histórica do povo esse feito heróico foram decorrência de sua grande importância social, política e cultural. Então a gente vai passar, né, como o nome chama, quilombos, resistência ao escravismo, por essas lutas e entender o ponto de importância delas e como a estrutura colonial ela vai tentar apagar não só, e olha aqui, não só pela questão do racismo, porque o racismo ele se estrutura também, mas também para entender que não pode existir um outro modo de produção e só esse modo de produção que já começa com a acumulação do capital naquela época, embora as mercadorias fossem outras, né? A gente não tem a mercadoria como a gente tem hoje, mas que vai combinar no capitalismo, e o capitalismo mantém essa questão de acumulação do capital, e ele vai precisar eliminar qualquer ideia de outro modo de produção, né? A gente vai ter doutrina Monroe, a gente vai ter, enfim, várias outras coisas que vão entrando conforme os anos vão passando, e vai se articular também em torno dos polos de resistência, que aqui para o Brasil e para a América Latina de um modo geral, são povos quilombolas, povos indígenas, ex-escravizados, e por aí vai. São grupos que foram jogados na periferia, que tiveram sua história apagada, e por aí, enfim, essa história é longa. Agora, eu vou ler aqui a capa, porque a gente vai falar um pouco sobre o Clóvis Moura, porque eu acho interessante apresentar quem foi Clóvis Moura. Muita gente não conhece, muita gente está, né, entrando agora. Então vamos lá. Clóvis Steiger, ou Steiger, de Assis Moura, que nasce em 1925 e morre em 2003, família. Morreu recentemente, tá ligado? Quase 80 anos. Militante negro, intelectual orgânico da classe trabalhadora e o mais destacado cientista social nos estudos sociais do Brasil. Ele é cientista social, sociólogo do caralho, ligado? E é dessas pessoas que eu me inspiro pra estar aqui fazendo ciências sociais e pra estar aqui trazendo. Salve, salve aí, amigodinho, seja bem-vindo, camarada. Caralho, da hora, da hora. Vamos dar o drive novamente, não sei se... Porque entrou uma galera nova, não sei se vocês têm. Eu ainda tô lendo, como o drive é antigo, eu tô lendo agora sobre o Clóvis Moura, pra apresentar ele, tá ligado? E não tem nesse livro, eu acho, pelo menos. Mas tá aí o drive pra quem quiser.
nos legou obras profícuas sobre o escravismo no Brasil. Dentre elas, a gente vai ter Sociologia do Negro Brasileiro, que eu já tive a oportunidade de ler, Rebeliões da Senzala, que aí eu preciso, né, que a editora me patrocine, e agora, reeditada, né, vocês têm aí a primeira versão e essa daqui é a reedição pela editora Expressão Popular, Quilombos, Resistência ao Escravismo. E a Dandara Editora tá lançando alguns livros sobre o Clóvis Moura, tá? A Dandara, e acho que na Ubu deve ter algumas obras, não sei se na Ubu tem, mas na Dandara tem. Entre os poucos autores a analisar a questão racial a partir do materialismo histórico dialético, marxista, família, Moura destaca que a presença negra explorada em todo o território nacional fortaleceu o modo de produção escravista, não capitalista, escravista, entre nós, cuja contradição se expressa na classe dos escravizados, que era oprimida, e dos senhores de escravos, que eram os opressores. Desta contradição, advém a dinâmica de várias formas de resistência. A gente vai ter da parte dos negros guerrilhas, insurreições, quilombos, e da parte dos senhores o racismo, ao afirmarem que indígenas e negros eram inferiores e por isso passíveis de serem escravizados. Além de outras coisas que são colocadas aí no meio, não é, né? É claro que aqui é só uma orelha de um livro, mas tem muito aprofundamento nisso, né? Nesse livro, ao apresentar a estratificação do trabalho escravo em todo o país, eu tenho amor por Clóvis Moura também, lindo. O autor mostra que os quilombos e mocambos de negros foragidos representaram a sublevação quilombola contra o aparelho repressor. Então a luta quilombola era um ponto de luta contra toda a dinâmica estrutural do modo de produção escravista. Se os aparelhos do Estado serviam-se e ainda servem da violência, seu combate somente seria possível por violência idêntica. Nós não resolvemos o capitalismo com o capitalismo negro, nós resolvemos o capitalismo com o socialismo. Nós não resolvemos fogo com mais fogo, nós resolvemos fogo com água, tá ligado? Morcego apaixonado, vendo amor em tudo. Sim, família, eu tô apaixonado aí por todo mundo. Brincadeira, nossa, não. Aqui é sério, hoje a live é séria, família. E a expressão máxima para o Clóvis Moura foi Palmares, uma república de homens livres, com território, produção agrícola para autossustento e excedente para comercialização, exército e governos democráticos com duração de quase um século. Palmares foi o maior manifesto contra o escravismo na América Latina. E Zumbi foi a síntese da capacidade de organização e mobilização de resistência à República de Palmares. Impossível não se apaixonar por Clóvis Moura, de fato, de fato. Instigante também é a conexão entre os negros revolucionários do Haiti, pela independência, os marrons das Guianas, República de Cunani, os cabanos, os escravos crioulos e os imigrantes do Brasil. Não se pode negar a síndrome do medo da classe senhorial ao pressentir qualquer movimento da mudança social. E eles têm medo, família. A gente precisa, tá ligado? Realmente ocupar o bagulho pra fazer eles tremerem de medo, tá ligado? Pra realmente colocar arma na cara de senhor. Não senhor velho, tá, família? Senhor burguês. Pelo amor de Deus. Não vai ameaçar velhinhos. Não ameaça velhinhos. Ou teria outro sentido a acusação ao gabinete Rio Branco quando da votação da lei do ventre livre em 1871 de governo comunista, governo do morticínio e do roubo? Só assim seria possível romper a segregação invisível e eliminar o racismo estrutural ainda persistente em nossa sociedade. Ou seja, somente a superação da sociedade capitalista, né, que naquela época ainda era uma sociedade de modo de produção escravista aqui no Brasil, a gente pode efetivamente romper com essas amarras. Ainda vão ter outras, é claro, mas é um passo grande eliminar as contradições do capitalismo. Aproveitando que entrou mais gente, família, caralho, que da hora que vocês estão colando, vou jogar novamente o Drive pra quem quiser abrir. A gente ainda não começou a ler o livro e hoje é só o primeiro capítulo. Vai ser um capítulo por semana, toda terça-feira às 10 horas. E vai ficar no YouTube depois, tá? O YouTube tá na bio do Insta, do Twitter, de tudo. Nota editorial, não precisa. Vamos lá. Abram aí, então, na primeira parte do capítulo, que é Escravos, Senhores e Quilombolas. Lembrando que eu tô com uma reedição, então talvez tenham algumas diferenças, tá? Eu não sei se pra vocês abre assim, mas pra mim a abertura é com um trecho do F. Borges de Barros. É um trechinho, tipo, bem pequeno dele. Posso ir, família? Quando alguém falar vai, eu vou, tá? Vou. Aqui é a democracia de Palmares aqui. Quando vocês falarem, não, morcego, pode ir.
Por enquanto, não esqueçam aí, quem quiser apoiar o podcast, apoia.se/Caverna do Morcego. A gente tem o Pix, mpbl97531@gmail.com. A partir de R$1 você já pode fortalecer a gente, família. QR Code aqui. Quiser comprar livro, Morcego da Autonomia. Hashtag Morcego da Autonomia, 20% de desconto você garante nos livros da autonomia literária, tá? Tabacas disse isso, então, marcha! Os quilombos eram uma praga, espalhada por todos os cantos e sem remédio. Eram como irmãos, coligados todos em se tratando de defender o sertão, de sorte que não pudessem penetrar nem mais aventureiros, nem descobridores. Então a gente já começa abrindo assim. Os quilombos eram um ponto de resistência e aqui, ó, ligados. Agora começando pro Clóvis Moura, e eu gosto muito de como ele abre os textos dele, tá ligado? Vamos olhar com atenção. O escravismo no Brasil tem particularidades substantivas em relação aos demais países ou regiões da América. Ponto. Acho que essa é a primeira coisa. Ele já cita, ó, aqui a gente tem coisas específicas, tá? Ele percorre um périplo de tempo de quase 400 anos. Lembrando, quando ele estava escrevendo, esse livro aqui é de 1900 e... Deixa eu ver se tem aqui no fundo. Primeira edição é de 1993. É isso? Acho que é isso, né? Primeira edição, editora Ática, 1993. Espraia-se na superfície de um subcontinente e mantém sua estrutura em todo esse imenso território durante esse período. Por outro lado, a quantidade de africanos importados até 1850, e repara que ele utiliza o termo, eu já li esse livro, mas vou até grifar, importados. Era mercadoria, tá? É importante lembrar isso. Até 1850, mostra como a sociedade escravista conseguiu estabilizar-se e desenvolver-se em decorrência da injeção demográfica permanente que vinha de fora. A estrutura escravista se mantém por causa disso. Ao contrário de outras regiões da América do Sul, como Peru e Colômbia, onde o escravo negro ficou circunscrito a áreas determinadas, regionalizando-se o sistema escravista. Aqui fincou o pé a escravidão em toda a extensão territorial do que hoje constitui a nação brasileira, marcando a existência de, abre parênteses, um modo de produção específico, no caso particular, o escravismo moderno. Ele inclusive dá um nome para esse modo de produção. O Jacob Gorender dá outro nome, né? Modo escravista colonial. Aqui, modo de escravismo moderno, ok? Repara nessa diferença. Pra quem quiser, eu tenho uma referência, que é o livro que eu tenho aqui, pra não dar uma de Castanhari, tá ligado, família? Que é o livro A Escravidão Reabilitada, do Jacob Gorender. Mano, ele é grande, tá ligado? Também é da expressão popular, mas pra quem quiser ter aí essa discussão por outras pessoas, tá? É o livro que eu tenho aqui. Por outro lado, não apenas a grande quantidade de escravos importados, mas a continuidade dessa importação conseguiram manter por tempo tão longo o sistema, através de mecanismos reguladores que permitiam substituir o escravo morto ou inutilizado por outro importado. É uma mercadoria. Acabou o tempo de uso, você traz outra. Sem que isso desequilibrasse o custo de produção das mercadorias por aquelas produzidas. Ao contrário, se os senhores de escravos assim procediam, era porque sabiam que uma peça comprada e produzindo durante 7 anos, que era a média de vida útil do escravo. Para quem tiver o livro, todas as referências estão no final, tá, família? Daria lucro suficiente para descartá-la após esse período e substituí-la por outro, que iria reproduzir o mesmo ciclo de trabalho em iguais condições e proporções. Aqui, abrindo um parênteses bem parênteses mesmo, porque depois eu posso trazer até um pouquinho mais conceitualizado isso, tem um livro aqui que trabalha com isso, mas a relação de como o escravizado, e por isso não poderia ser um modo de produção capitalista, ele não é nem uma mercadoria no sentido de coisas que a gente compra, tá? E nem é uma... como eu posso falar? Eu esqueci o nome técnico que o próprio Marx utiliza para isso, mas ele também não pode ser associado a uma máquina, tá ligado? Ele é uma outra relação existente que vai culminar nessas duas relações, tá ligado? Porque como vocês podem ver, ele é utilizado como um produto, mas ao mesmo tempo, ele vai ser como se fosse uma máquina, ele vai gerar um lucro constante e tal, não sei o quê. Mas isso daí é outra discussão. Fecha aqui meu parênteses, isso daí fui eu. O número exato de negros entrados no Brasil durante todo o período escravista
Não está definitivamente esclarecido, ok? Quando a gente não tem dados, a gente fala isso. Não está devidamente esclarecido. E não acreditamos mesmo que isso venha a acontecer. Não apenas pela deficiência das estatísticas, mas especialmente pela existência do contrabando negreiro. Os dados que a gente tem são só dos dados oficiais, velho. Pode ter vindo muito mais, tá ligado? Fato que levava a ter uma visão minimizada das reais proporções dessa população. Vejamos na dinâmica demográfica produzida com o desembarque sucessivo de africanos escravos no Brasil. No ano de 1583, as estimativas davam à colônia uma população de cerca de 57 mil habitantes. Desse total, 25 mil eram brancos, 18 mil indígenas e 14 mil negros. Segundo cálculos de Santa Apolônia, para uma população de 3.250.000 habitantes em 1789, ou seja, praticamente aí 200 anos depois, havia um total de 1.582.000 escravos, mais da metade, dos quais 221 mil eram pardos e 1.361.000 negros, sem contarmos os negros libertos, que ascendiam a 406 mil. Para os anos entre 1817 e 1818, as estimativas de Veloso, lembrando novamente, as referências estão ao final do livro, davam para um total de quase 4 milhões de habitantes a cifra de 1.930.000 escravos, 202 mil pardos, 1.361.000 negros e os livres, negros e pardos, que chegavam a 585 mil, ok? Então ele começa já situando, dando um panorama geral, bem passando por cima, tá ligado? Esse capítulo de abertura, ele é menor, ele é mais rápido, ele é mais só uma apresentação, uma questão mais analítica, antes de entrar nas discussões. E eu acho interessante o jeito que ele faz isso, porque ele abre conceitualmente das estatísticas, e aí ele se aprofunda trabalhando entre estudo e o que estava sendo feito. Estudo e o que estava sendo feito, entre, sabe, fazendo esse balanço. Proporções da diáspora negra no Brasil. Aí é o primeiro subcapítulo, né? Há quem estime em 50 mil o número de negros importados anualmente, ou seja, 50 mil por ano. Foi quando o escravo negro passou a ser chamado de pés e mãos dos senhores, e Angola de nervo das fábricas do Brasil. O historiador Afonso de Tauane teve a oportunidade de analisar criticamente as principais fontes dos historiadores que se ocuparam do tráfico. E esse é um grande passo dentro das ciências sociais que a gente não tem durante um tempo, que é a análise crítica desses estudos. Porque, vamos lá, o Gilberto Freire ele não faz, por exemplo, uma análise crítica, ele faz uma análise enviesada, inclusive encobrindo fatos, saca? E aí a gente precisa de um debate crítico dentro disso. Antes de continuar, queria agradecer aí Ricardo CJRR e Josiel por seguir a gente. Muito obrigado, camaradas. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem. O Rocha Pombo estima em 15 milhões o número de negros entrados pelos diversos portos. Um número que Tauane acha muito exagerado. Renato Mendonça calcula em 4.830.000 o seu total. Então, a gente tem uma diferença bem grande de números. Calógeras, por seu turno, afirma que, só no século XVIII, auge da importação de escravos, a média chegou a 55 mil entrando anualmente. Lembrando, família, que a gente está falando aí de 400 anos, tá? Se a gente está falando de 50 mil por ano, puta, eu vou até fazer as contas aqui, tá? Porque realmente não faço a menor ideia. Mandei uma merreque aí, camarada, juntos somos fortes. Pô, camarada, muito obrigado aí por fortalecer o projeto. Muito obrigado por camarada... Muito obrigado por confiar aí no trabalho, de verdade. Vamos lá, 55 mil vezes 400. 22 milhões, tá? Seguindo essa média. É gente para um grandiosíssimo caralho, velho. Saca? É gente para caralho. Há, portanto, muitas dúvidas quanto ao total de africanos trazidos durante a diáspora negra para o Brasil. Esse número que você mandou aqui, hein, camarada? 4,20, é isso, ó. Não, brincadeira, família, não fazemos isso aqui. Eu tive que fazer essa piada porque foi um número muito, muito preciso nisso. Muito preciso, desculpa, eu não aguentei. Por outro lado, podemos dizer que, na América, o Brasil foi o país que teve a maior percentagem de escravos desembarcados. Parça, se liga.
O Brasil, então, foi o país que mais trouxe negros como escravos. O país que mais trouxe. Segundo Décio Freitas, importamos perto de 40% do total de 9 milhões e 500 mil negros, que é segundo as estimativas dele, transportados para o Novo Mundo. Ou seja, aproximadamente 5 milhões. Quer dizer, um pouquinho menos, né? 6 vezes mais do que os Estados Unidos, que corresponde a 6%. E bem mais do dobro dos que foram para a América Espanhola, 18%, Caribe Inglês, 17%, e Caribe Francês, também 17%. Mas essa massa escrava, por outro lado, não ficou apenas concentrada em uma única região. Ela foi distribuída nacionalmente, em proporções variadas, mas conseguiu estabelecer no Brasil uma sociedade escravista que durou quase 400 anos. O trabalho escravo modelou a sociedade brasileira durante esse período, deu-lhe o ethos dominante, estabeleceu as relações de produção fundamentais na estrutura da sociedade e direcionou o tipo de desenvolvimento subsequente de instituições, grupos e classes após a abolição. Olha que coisa interessante, e aqui eu vou fazer uma crítica já à minha universidade, tá? A gente está falando que o trabalho escravo, ele vai ser a base da sociedade. Lembrando que o trabalho é a base do modo de produção. A gente entende a partir do momento que a gente tem mercadoria e trabalho, que a gente consegue analisar. A gente já está falando de uma sociedade que vai desembocar no capitalismo. Como o próprio Clóvis Moura traz aqui, ó, direcionou o tipo de desenvolvimento subsequente de instituições, grupos e classes após a abolição. E aqui eu vou dar 2 parâmetros. Eu tenho uma professora, a Thaís, que foi uma professora do passado, de Sociologia e Política, onde ela passa a olhar o momento pós-abolição a partir dos grupos que são deixados de fora, dos grupos subalternos. Então a gente vai ter campesinatos, indígenas, quilombolas, né, negros ex-escravizados e o processo de favelização. A partir disso, a gente entende uma dinâmica de Estado, uma dinâmica das instituições, uma dinâmica do capitalismo nascente aqui. Em contrapartida, a minha matéria oficial que eu estou tendo agora, que é Sociologia 3, que é Política Comparada, a gente vai analisar as instituições a partir do movimento eleitoral. Então, por exemplo, meu professor disse ontem que o objetivo das instituições, quando permite existir uma oposição ainda do Império, era a paz. Só que as mesmas instituições legitimam a escravidão. As mesmas instituições passam a deslegitimar a escravidão por pressão da burguesia de fora, da burguesia que se formava, né? Por pressão do lucro, para gerar mais acumulação do capital de outras formas. A mesma instituição que na Primeira República vai deixar esses grupos de fora, tá ligado? E essa é a ideologia que a faculdade prega. É a ideologia de que não importa os conflitos, não importa a dominação, as instituições sempre querem a paz e amenizar o conflito. Saca? Só que quando a gente vai ver que toda a dinâmica estruturada se estrutura a partir do modo de produção escravista colonial. É por isso que capitalismo e racismo estão assim na sociedade capitalista. Eles estão assim. É impossível destruir um sem destruir o outro. Para termos uma noção de como o escravismo se estruturou nacionalmente, vejamos a distribuição da população escrava em todo o território nacional. Agora ele vai se aprofundar nisso. Bom dia, Langustana, seja bem-vindo, camarada. Como você tá? Suave, parça? De boinha? Show que você tá aqui. Mano, é zoado demais, assim, é zoado demais. Inclusive, nos meus projetos eu quero colocar essa crítica acadêmica pra minha faculdade, tá ligado? Nos podcasts, eu tô utilizando nas lives e tal, porque, mano, é um bagulho fora de base. Fora de base. Então vamos olhar com aquela preguiça matinal mais de boa. E você? Ah, já tô naquela atividade, né, parça? Você tá ligado? Correria louca, pá. Não, mentira, também tô... Enfim, aqui, ler Clóvis Moura me deixa feliz, mas é isso. E tem vocês aqui também, né? É da hora pra caralho. Então, continuando aqui. A gente vai entrar agora na distribuição dos escravos no Brasil. Para Skidmore, todas as regiões... Espero que na faculdade que eu passei tem outra abordagem. Qual faculdade você passou, camarada? Dependendo, eu sei. Porque, tipo assim, eu sei que na Unicamp a gente tem outra visão, dependendo dos professores que você pegar. O FBA, a UFRJ e a UERJ também. Unifesp também. O FMG também, ela permite um campo para pesquisa muito da hora. O FPR, aí eu realmente não sei.
Realmente não sei. Eu espero que sim, espero que tenha. De verdade, espero. Agora pro texto. Para Skidmore, todas as regiões geográficas importantes tinham uma porcentagem significativa de escravos entre sua população total. Então, né, meio que bem distribuído. Em 1819, conforme a estimativa oficial, nenhuma região tinha menos de 27% de escravos em sua população. Quando começa a campanha abolicionista, os escravos estavam concentrados em números absolutos nas 3 províncias cafeicultoras mais importantes. Repara que, quando a gente tem essa concentração em São Paulo, Minas e Rio, a produção principal do Brasil estava mudando. A gente estava entrando na cafeicultura. E a gente vai ter o regime do café com leite, onde esses grupos negros, indígenas, quilombolas, enfim, pobres, vão continuar de fora de toda a dinâmica social. Em 1872, quando os escravos constituíam 15,2% da população do país, 15% da população era escrava, ok? Mano, em 1872, a gente tinha mais gente escrava do que a gente vai ter gente votando até o final da Primeira República. Saca? É bizarro. Do país. Nenhuma região tinha menos de 7,8% de habitantes escravos, e a taxa mais alta era de apenas 19,5%. A escravidão, vai concluir Skidmore, tinha se espraiado num grau notavelmente similar em cada região do país. Foi exatamente essa uniformidade da presença do escravo nas diversas regiões do Brasil que proporcionou a continuidade da escravidão, sua duração e sua formação em decorrência de um modo de produção escravista entre nós. Isso porque esses escravos foram distribuídos de acordo com os interesses da economia colonial, na medida em que se desenvolviam nas economias regionais, subordinadas às necessidades do mercado externo. A escravidão foi colocada com base na dinâmica social regional, né, e territorial daqui, mas subordinado ao interesse do capital de fora. E é o que a gente tem hoje ainda, né? A gente tem a burguesia nacional associada à burguesia de fora, e a gente tem aqui uma pauperização do caralho, a eliminação de todos os tipos de proteção aos trabalhadores, de todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos, uma eliminação disso, que vai render lucro para a burguesia nacional, né, para o capital daqui, e a gente tem um nível de exportação de commodities, de tudo, e não sei o que, a preço de quase nada para fora, e essas empresas vão lucrar muito mais e vão explorar cada vez mais. E é isso, tá ligado? Enfim, teoria marxista da dependência. Segundo Arthur Ramos, a população negra escrava foi distribuída da seguinte maneira. E aqui o primeiro exemplo, Bahia com irradiação para Sergipe, de onde os negros escravos foram distribuídos para os campos e plantações da cana-de-açúcar, de fumo e de cacau, para os serviços domésticos urbanos e, posteriormente, para os serviços de mineração na zona diamantina. 2. RJ em São Paulo, onde os negros foram encaminhados para trabalhos das fazendas açucareiras e cafeeiras da Baixada Fluminense e para os serviços urbanos. 3. Pernambuco, Alagoas e Paraíba, focos de onde irradiou uma enorme atividade nas plantações de cana-de-açúcar e de algodão do Nordeste. 4. Maranhão, com irradiação para o Pará, foco onde predominou a cultura de algodão. 5. Minas Gerais, com irradiação para Mato Grosso e Goiás, com o trabalho escravo voltado para a mineração durante o século XVIII. Como vemos, de um lado a relevância numérica dos escravos no Brasil e de outro sua distribuição abrangente, atingindo todo o território nacional, determinaram a especificidade do escravismo brasileiro em relação aos demais países da América do Sul e mesmo em relação aos Estados Unidos. É por isso que a gente não pode importar teorias. É por isso que a análise, como diz o Clóvis Moura em Sociologia do Negro Brasileiro, ela tem que partir do modo de produção para entender a estruturação da própria sociedade. Daí podemos ver que a estratificação da sociedade, na qual as duas classes fundamentais, não quer dizer que não tivessem outras, senhores e escravos, se chocavam. Era criada pela contradição básica que determinava os níveis de conflito. O cara ele segue o materialismo histórico dialético de uma forma brilhante. Ele vai olhar para o modo de produção, ok? Ou seja, ele vai olhar para a questão de como a economia política e social se formavam. Ele vai dar o caráter histórico, né? Materialismo histórico dialético. E
ele vai olhar pelos conflitos e pelo Estado. Não era capitalismo, como ele mesmo fala, ele chama de escravismo moderno, é o nome do modo de produção que ele dá. O Jacob Gorender dá o nome de modo de produção escravista colonial, tá? Mas é um movimento precedente para o capitalismo. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Na Europa, o que vai combinar no capitalismo é o feudalismo, né? Primeiro feudalismo, depois o mercantilismo, que é um capitalismo mais antigo, e vai desenvolver até o capitalismo moderno, tá? Aqui, o modo de produção é diferente. É um modo de produção escravista colonial. E ele vai desembocar no capitalismo moderno. Mas é o modo de produção que o capitalismo precisava para surgir aqui de forma a ter dependência, a perpetuar o racismo, a ainda ter uma sociedade patriarcal e tal. E a gente tem que estudar melhor essas adaptações, porque, se liga, vou dar um exemplo aqui que é um campo minado, tá? A crítica que eu faço à União Soviética, que é o que eu procuro trazer, que eu vou trazer, por exemplo, com o Lenin, que é o que o Samir Amin vai trazer, embora ele não utilize esses termos, que o pessoal do novo marxismo vai trazer, é uma crítica às formas sociais. Porque aí a gente entende a estrutura social de uma forma totalizante. Sem essa análise das formas sociais, do modo de produção, olhando de uma forma materialista histórico-dialética, você não vai conseguir olhar com precisão para as dinâmicas. Você vai ficar preso em questões como a gente tem sovietes, a gente estatizou, a gente derrotou os nazistas e tal, não sei o quê. Não que isso não sejam partes do processo, mas o que efetivamente da estrutura capitalista, de destruição do Estado, de destruição da forma trabalho, da forma mercadoria, da forma valor, da forma jurídica a gente destruiu. Porque se a gente entende que essas coisas nascem com o capitalismo, não é possível a superação sem destruir essas coisas, tá ligado? A crítica, ela vai para outro campo. E ela vai para um campo onde tem que ser construído, tá ligado? Por exemplo, o Samir Amin, ele vai olhar pra China e vai falar, uma questão da China que impede a China de ser classificada como capitalista é que a terra não é mercadoria. E a terra não sendo mercadoria, a gente não pode classificar como capitalismo, porque isso é uma coisa necessária para o capitalismo, tá ligado? Enfim, umas discussões que vão ir pra questões, como eu posso falar, mais particulares como eu posso falar... Putz, que ele usou a expressão, mas a expressão saiu daqui. Mais particulares, mas que vão resultar na estrutura totalizante, tá ligado? Umas coisas mais ou menos assim. Eu falei bem por cima aqui, porque não é o objetivo de hoje, mas é uma discussão mais ou menos assim. Em outras palavras, a classe dos escravos oprimida e dos senhores de escravos, opressora e dominante, produziam uma contradição fundamental. É a luta de classes, família. É a luta de classes antes do capitalismo. Porque, como diz Marx, o motor de toda a história da sociedade é a luta de classes. Essa realidade gerava a sua dinâmica nos seus níveis mais expressivos. Até agora, né? Até agora. Com a superação do capitalismo, acabou. Essa realidade gerava a sua dinâmica nos seus níveis mais expressivos. Dessa forma, os escravos negros, para resistirem à situação de oprimidos em que se encontravam, criavam várias formas de resistência, a fim de se salvaguardarem social e mesmo biologicamente do regime que os oprimia. Recorreram a diversas formas de resistência, guerrilhas, insurreições urbanas e quilombos. É dessa última forma de resistência social que iremos nos ocupar. Então aqui especificamente a gente vai falar sobre quilombos. Para quem quiser ver um pouco mais sobre guerrilhas, mas já no século passado, no meio da ditadura, Florestan Fernandes é o nome para abrir Poder e Contrapoder da América Latina, também pela expressão popular. Ela representa a luta quilombola, né? Representa uma forma contínua de os escravos protestarem contra o escravismo. Configura uma manifestação de luta de classes, para usarmos a expressão já universalmente reconhecida. Em cima dessa contradição, os senhores criaram uma estratégia de dominação que se cristalizou no racismo. Repara! Cara, não, calma aí, deixa eu beber água pra falar sobre isso. Reparem que ele não fala de um racismo existente desde sempre, mas de uma ferramenta criada a partir do modo de produção existente para manter o controle. Ok? O racismo não é uma coisa intrínseca do ser humano, não é uma coisa que sempre existiu, mas não. É uma relação
entre o modo de produção, a sociedade que se forma, formas de dominação e a formação do Estado capitalista, que ainda não era Estado capitalista, mas essa formação. É a partir desse momento onde o colonialismo começa a se tornar um modo de produção. Ao afirmarem que os escravos, por serem negros, eram inferiores e por serem inferiores eram passíveis de serem escravizados. Assim como na escravidão clássica, os escravos eram chamados de bárbaros, embora é discutível essa questão da escravidão clássica porque ele está retornando só para a Grécia, tá? Aqui ele está fazendo referência direta à escravidão grega, ou romana, né? E como isso justificava a sua escravização, na escravidão moderna, pelo fato de os escravos serem indígenas, inicialmente e depois negros, povos divergentes dos padrões estéticos europeus dominantes, a mesma estratégia justificadora foi empregada. O racismo surge como uma ferramenta de dominação que justifica essa dominação. A mesma coisa que a igreja vai fazer alguns anos depois, a mesma coisa que os diversos regimes de apartheid vão fazer depois, que a ideia contra os judeus vai vir depois, né? A ideia nazista, a ideia fascista, enfim, outras ideias assim. E é interessante a gente voltar para uma coisa que o Domênico Losurdo do debate em colonialismo e luta anticolonial, e que eu vou debater a partir de alguns pensadores, que é a questão de que a gente pode marcar um certo início a partir do que a gente vai chamar aí de Destino Manifesto, tá ligado? Que tem como base os Estados Unidos e a Inglaterra. Enfim, mano, é uma treta profunda, Mas assim, a gente encerra o primeiro capítulo de Clóvis Moura, família. Caralho. Nossa, que leitura gostosa que ele tem, né? Ele tem uma leitura realmente gostosa. Antes de encerrar, é lógico, né? Enfim, se tiverem perguntas, comentários, aproveitem para mandar. Enquanto isso, eu queria lembrar vocês que amanhã, 8 horas da noite, neste mesmo site, estaremos lendo Estarão as Prisões Obsoletas? Da Angela Davis, tá? O livrinho tá aqui, eu vou disponibilizar o PDF também, tá? Esse livrinho gostoso da Angela Davis, mano. Porra, quem diria, lendo Clóvis Moura e Angela Davis com morcego em família. Você é louco, eu que sou privilegiado de ter vocês aqui. Você é louco, honra. Mas é isso, vou esperar alguns minutinhos, vou falar bobagem aqui enquanto vocês mandam coisas. Colhem, família, 8 horas da noite, todas as quartas, 8 horas da noite, tá? Mandem, o que mais vocês têm pra mandar? Agora é a hora. O que mais que eu ia falar? Enfim, só lembrar vocês aí de seguir nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, que vai ter ato dia 9 mesmo? Vai sim, camarada Amanda, vai sim, com certeza. Quer dizer, pelo menos está confirmado, né? Eu acredito que vai ter pelo menos alguma mobilização em menor ou maior nível. Vai ter assembleia pra galera da USP hoje, a gente vai falar sobre o ato também, mas é bem possível que role sim. Sim, quer dizer, vai rolar, não sei se eu vou colar, mas vai rolar. Depende do horário, osso. Queria lembrar vocês também de ouvir o podcast, né? Caverna do Morcego. Particularmente falando é bom. Mano, e dá uma força pra galera aí, tá ligado? Se eu te encontrar, posso pedir pra tirar foto? Com certeza, camarada, com certeza. Só chegar junto, a gente troca uma ideia, mano, tamo aí pra isso, tamo aí pra trocar ideia, a gente é de boa, mano, não ligo pra isso não. A única coisa que eu não faço é que uma galera do PT pede pra fazer o L de Lula, tá ligado? Aí eu não faço. Não sei se vou conseguir, esperar semana que vem pra ler o segundo capítulo. Não, é isso, catabacas, fique em paz. Ah tá, não sei se vou conseguir esperar semana que vem pra ler o segundo capítulo. Vai lendo, família, pode ir lendo, vai lendo. É até melhor que às vezes, tipo, vocês já vêm com mais coisas pra acrescentar, com mais dicas, mais toques, vem com perguntas, enfim, já vem com tudo. Se preferir assim, tranquilamente, tá ligado? Tranquilamente. Vou estar aqui porque eu vou ter prova agora. Até a próxima. Boa prova, camarada. Se cuida. E, bom, se trombar nós no dia 9, tamo junto. Bom, família, também quem quiser apoiar, apoia.se/caverna-morcego. Tem o Pix mpbl97531@gmail.com. Hashtag morcego da autonomia. 20% de desconto, tá ligado? Não perde essa chance. O que mais que eu tenho pra falar? Acho que é só isso, família. Acho que hoje é essa coisa rápida mesmo. Tá ligado? Acho que hoje esse VaptVupt. Hoje é um capítulo pequeno, né? Os próximos já começam a aumentar. Mas é isso. Cara, esse livrinho aqui é uma delícia, né, velho? Eu gosto da capa dele também. A capa dele é show.
É isso, família. Eu vou fazer raid pra alguém, então, não sei se alguém tá online. Lembrando, quem não conseguiu ver tudo, vai estar no YouTube, tá? Eu vou fazer uma raid, então, pra Preta e Nerd, porque ela tá com menos pessoas na live dela, tá? Ela tá estudando, então é isso. Quem quiser estudar, for fazer qualquer coisa, aproveita e fica lá, troca uma ideia, mano. Camarada, gente boa demais, tá ligado? Só deixa o chat aqui, /raid Preta e Nerd. Então quem puder ficar, fica aí, troca uma ideia lá com ela. Gente boa pra caramba. Novamente agradecer a presença de vocês, família. Muito obrigado por ter colado, tá ligado? Vocês são fodas. Vai estar disponibilizado no YouTube, o link tá nas bios de tudo quanto é lugar. Pra quem quiser pesquisar, Lives da Caverna do Morcego. E é isso então, até mais, se cuidem. Eu vou deixar uma musiquinha tocando de fundo, se for hoje, né? Eu não sei se vai, mas eu vou tentar. E aí, é isso. Daqui a pouco não, amanhã a gente tá de volta, 8 horas da noite. Beijão no coração de vocês, fiquem na paz de Marx, até mais.